E do nada, um banco começa a oferecer investimentos pagando até 150% do CDI. Milhares de pessoas elas começam a investir e esse banco ele cresce rápido, na verdade ele cresce muito rápido. Só que poucas pessoas deram-se o trabalho de questionar. Será que isso é uma oportunidade ou é um risco que ainda não apareceu? Estamos falando do Banco Master, uma das maiores fraudes do sistema financeiro brasileiro. E o objetivo desse vídeo hoje é o que nós podemos aprender com toda essa bagunça. Então vamos lá. O Banco Master ele não surgiu aqui do nada, tá? Ele tem origem no Banco Máximo, uma instituição financeira menor que passou aqui por reestruturação e reposicionamento no mercado. Depois desse processo, a proposta do Master era crescer rápido e ganhar espaço competindo diretamente com os bancos grandes. E por trás dessa proposta de expansão está Daniel Vorcaro, empresário ligado ao setor financeiro e personagem central no crescimento do banco. A estratégia adotada ela foi simples, né? Porém muito ousada: crescer rápido, captar muito dinheiro e oferecer retornos acima da média do mercado. Enquanto grandes bancos como o Banco do Brasil, Santander, Itaú costumavam pagar algo em torno aqui de 85 a 105% do CDI, o Banco Master ele passou a oferecer 120, 130 e em alguns casos 150% do CDI. E aqui muita gente se empolgou porque elas só fizeram as contas imaginando aqui um cenário lindo, um cenário positivo, né? Se a pessoa ela tinha 50 mil reais e ela queria guardar esse dinheiro, ela pensou, coloco no Itaú, que me paga aqui uma média de 95% do CDI, ou eu coloco no Master, que me paga aqui 130% do CDI. O crédito aqui de resultado puramente numérico favorece quem? O Master. No Itaú, se a pessoa deixasse parado esse dinheiro de 2022 a 2025, a uma média de rentabilidade de 95% do CDI, o cidadão teria algo em torno aqui de R$ 76.720. Por outro lado, se esses mesmos 50 mil reais tivessem sido colocados no CDB do Master e ele pagando a média de rentabilidade de 130% do CDI, o cidadão teria R$ 88.855. Isso representa um crescimento de quase 78% sobre o capital inicial. E isso é muita coisa. Porque assim, hoje, olhando o que aconteceu, o castelo de cartas aqui desmoronando, é fácil dizer que estava na cara que tudo isso cairia, que algo assim não é real e nem mesmo sustentável. Só que isso agora olhando o passado. Porque a grande maioria pensa o seguinte, se rende mais, é melhor. Mas assim, no mercado financeiro não existe almoço grátis. Na verdade, né, em nenhum setor. Essa rentabilidade super alta, ela vem com o custo. E assim, existe um ditado, tá? Que diz que quanto maior o risco, maior o retorno. E isso é errado. Por quê? Porque é como se fosse uma afirmação que correr mais risco, consequentemente, as pessoas ganham mais. Só que isso não é regra. E o caso Master está aí para te mostrar. Se existe uma recompensa alta, isso quer dizer que o risco de dar errado e perder tudo é relevante. Se der certo, né, o ganho também ele é expressivo, porém, o custo para isso é talvez perder tudo. Então, assim, ao invés de colocarmos quanto maior o risco, maior o retorno, devemos dizer que quanto maior o retorno, maior também é o risco de, talvez, dar tudo errado. Portanto, sempre esteja ciente disso, não existe exceções. No caso do Master, o que poderia ter sido questionado? É um banco pequeno, meio desconhecido, relativamente novo, está pagando muito acima da média, muito acima do Itaú, do Santander,
como que ele faz isso? Porque assim, ele precisa ganhar ainda mais dinheiro do outro lado. De onde vem esse lucro? Então aqui, com um crescimento acelerado, uma captação assim agressiva e taxas bem acima do padrão, o mercado ele começou a observar aqui meio de perto. E alguns pontos começaram a gerar dúvidas. Analistas passaram a questionar se esse modelo ele era sustentável no longo prazo. Por quê? Porque assim, para pagar juros tão alto, o banco ele precisa emprestar dinheiro com taxas ainda muito maiores ou assumir riscos maiores. E como que esse modelo ele funciona? O banco, ele capta dinheiro dos investidores através aqui de CDBs, por exemplo. Depois ele pega esse dinheiro e empresta para outra parte. Só que tem um detalhe, né? Se ele está pagando 130% aqui, ele precisa ganhar mais do que isso nas outras operações. O banco ele não divulga publicamente cada operação específica, mas com base no modelo de atuação e do que é comum em bancos desse porte, analistas entendem que os principais destinos do crédito estão entre crédito corporativo, ali para empresas de pequeno e médio porte, securitização de recebíveis, antecipações de fluxo de caixa, operações mais complexas no mercado de capitais, ativos de maior risco de crédito com menor garantia, compras de ativos de crédito, participação em operações estruturadas com outras instituições. E aqui entra alguns riscos, que são risco de crédito quando a empresa que pega esse dinheiro emprestado, ela não paga, risco de liquidez quando o banco não consegue honrar os saques, né? O que aconteceu no primeiro burburinho do Master, a galera saiu correndo ali para sacar o dinheiro e assim, cadê o dinheiro para pagar? E tem também o risco de qualidade dos ativos, que é basicamente onde o dinheiro está sendo aplicado. E aqui entra o ponto mais importante do vídeo, tá? Não é questão aqui de erguer o dedo e julgar um ou outro. É deixar aqui um baita alerta. Não se trata aqui de dizer se um banco é bom ou se ele é ruim, mas sim de entender o risco, porque muita gente ela investe olhando apenas rendimento e esquece aqui de analisar o que está por trás desses ativos. E isso pode custar muito caro. Não existe nada que seja oferecido a você que tenha aqui um alto retorno e não tenha um enorme risco por trás de fazer você perder tudo, mesmo aqui em renda fixa. Porque assim, existe um ponto de segurança que as pessoas destacam na renda fixa, que é o FGC. O FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, ele é uma instituição privada, tá? Ele surgiu lá em 1995, logo após o Plano Real, com um objetivo claro: proteger os investidores e evitar crises bancárias maiores. O FGC ele cobre até R$250 mil por CPF e por instituição financeira, atingindo o teto aqui de R$1 milhão. Mas isso não elimina o risco. Por quê? Se você precisa acionar o FGC, dor de cabeça já é certeza que você terá. Pode demorar para você conseguir receber o seu dinheiro e isso pode comprometer aqui o seu planejamento financeiro. Se você está tendo algum problema aqui para receber do FGC ou se você já teve, deixa aqui nos comentários. Se a sua experiência foi positiva, deixa aqui também. Porque assim, eu nunca precisei acionar o FGC. Então, as minhas experiências, elas são teóricas. Se você tem uma experiência prática aqui, compartilha com a gente, beleza? Agora, voltando, aqui tem um caso bem interessante para a gente comentar, porque o Banco Central, ele decretou a liquidação extrajudicial de mais um banco, né, o Banco Pleno, e esse banco ele faz parte do conglomerado do Master. E por que vale a pena a gente destacar esse ponto? Porque mesmo com a cobertura do FGC, se o investidor ele tinha CDB do Banco Master
e CDBs do Banco Pleno, mesmo que sejam bancos com nomes diferentes, a soma dos investimentos dos dois tem que ser igual ou inferior a 250 mil para que ele consiga receber o valor total que ele tinha investido nesses dois bancos. Se o investidor ele tinha 250 mil reais em CDBs do Banco Master e ele tinha 100 mil reais em CDBs do Banco Pleno, se esses CDBs do Banco Pleno foram comprados quando o banco já fazia parte do conglomerado do Banco Master, esses 100 mil reais que o investidor tinha, ele não vai conseguir recuperá-lo. Deixando bem claro, ele perdeu esses 100 mil reais. E isso deixa uma lição importantíssima. Não é porque tem garantia que você pode ignorar o risco. Eu comecei a investir do zero, tá? Eu não sabia nada. E eu lembro que lá no começo eu cheguei a ver aqui CDBs do Banco Master pagando esse tanto. E a primeira coisa que eu pensei foi, por que eles estão pagando tanto assim? Aí eu dei uma pesquisada na instituição e assim, eu não a conhecia, então eu deixei para lá. Porque o meu lema sempre foi investir hoje, onde eu não vou perder amanhã. E assim, não é só questão do Banco Master, tá? Em qualquer setor não é diferente. Crescimento rápido demais chama atenção. E a pergunta que você precisa fazer é: se eu colocar o meu dinheiro nesse ativo, qual o risco que eu estou assumindo para ganhar essa rentabilidade? Porque no final não é o rendimento que define aqui um bom investimento, é a sua estratégia de investimento. Eu costumo dizer que investir sem estratégia é igual quando você vai ao mercado fazer compras e não leva uma lista. Você sempre acaba gastando muito mais do que você precisa e traz aquele monte de coisa que também você não precisa. E por vezes você acaba fazendo o quê? Jogando coisas fora. Investir sem estratégia é a mesma coisa. Você vai encher a sua carteira de ativos que não fazem o menor sentido para você e para os seus objetivos. E em muitos casos, você pode acabar perdendo dinheiro. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Lembrando você que se você não é inscrito, se inscreva, deixe o like nesse vídeo aqui, porque dá um trabalhão editar, fazer roteiro, então dá uma força aí pra gente, beleza? E além do trabalho aqui, a gente traz um conteúdo bacana pra você, então a gente merece aí o seu like, tá bom? Vejo vocês na próxima, até mais e fui!